Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre estupro, nós falaremos agora sobre o estupro e a inseminação artificial e a gravidez. Não há que se falar em estupro quando alguém, contra a vontade da vítima, nela ele realiza ali uma inseminação artificial, ainda que disso resulte uma gravidez. Subsiste unicamente o crime de constrangimento ilegal. Quanto à prova e autoria e à materialidade do fato, nós vamos entender que o estupro nem sempre ele vai deixar vestígios, materiais. Mesmo nas hipóteses de penetração, ou a conjunção carnal ou o sexo anal, nas situações sem marcas físicas, especialmente quando a vítima já manteve relações sexuais anteriormente, ou nas hipóteses em que o criminoso não chegou à ejaculação. Como fica essa questão após a entrada em vigor da Lei 12.015 de 2009, em que o estupro pode ocorrer sem a penetração vaginal ou anal, tal como se verifica-se aí até então no sexo anal ou mesmo nos toques íntimos. Basta os senhores imaginar aqui a situação de uma mulher maior, capaz de que durante a relação sexual ela solicita ao seu parceiro que ele lhe agrida fisicamente. Dias depois aí, com muita raiva do seu namorado, que decidiu aí trocá-la por outra pessoa, ela procura a autoridade policial e diz ali ter sido estuprada. O exame pericial ele vem a constatar a presença de ferimentos em suas partes íntimas. Questiona-se se o estupro aí estaria provado. E aí nós vamos ver que é possível se concluir nas hipóteses quando a infração ela deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto neste questionamento, não podendo suprimi-lo aí a confissão. O laudo de exame de corpo de delito na vítima, senhores, do crime de atentado violento ao pudor, que atesta essa ausência de vestígios, não tem o condão de por si só estabelecer que não existem aí provas da materialidade do crime. A palavra da vítima ela se torna um elemento de convicção de alta importância. Desta forma, nós vamos ver que a condenação do estupro pode ser baseada única e exclusivamente na palavra da vítima, quando ausente outras provas seguras da autoridade e da materialidade do fato criminoso. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Que para a caracterização do estupro, basta a palavra da vítima. Ela tem um potencial enorme nos casos concretos. Então, nesse contexto, nós vamos vendo que muitas das vezes não se deixará vestígio, como nós falamos aqui. Muitas das vezes o cara não chegou à ejaculação e nesse contexto não deixa vestígio, apenas as marcas ali do que já tem, que são as agressões físicas. Quanto à tentativa, senhores, ela é possível, em face do caráter pluriexistente do fato, permitindo aí, até então, o fracionamento do intercrimes. Exemplo, João, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, ele constrange Maria com a finalidade de com ela ter a conjunção carnal. João começa aí até então a acariciar os seios da vítima e nela esfregar o seu órgão genital. Antes da introdução do pênis na vagina, policiais chegam ao local e efetuam a prisão aí, de João em flagrante nesse ato criminoso. Nesse caso, qual crime deve ser imputado a João? Tentativa de estupro ou estupro na forma consumada? O objetivo do agente que nós estamos vendo era a conjunção carnal. Ele já havia iniciado a execução do delito, somente o crime não se consumando aí por circunstâncias alheias à sua vontade, embora tenha sido realizado aí os atos libidinosos, João não alcançou a meta desejada, razão pela qual será responsabilizado pela tentativa de estupro. Quanto ao estupro tentado versus desistência voluntária e as consequências jurídicas, nós vamos ver que a desistência voluntária ela vem disciplinada no artigo 5º do Código Penal. E aí, cuida-se de uma causa de modificação dessa tipicidade
pois o objetivo aqui não responde pela tentativa do crime inicialmente desejado, mas somente pelos atos até então praticados. No campo do estupro, uma situação curiosa que pode acontecer, né? E aí eu trago um exemplo para dar uma aclarada, é o que? Por exemplo, A, ele decide estuprar B com um emprego de violência e tira sua roupa. Aí começa a tocá-la em suas partes íntimas e posteriormente, né, se masturbar. Mas entendendo as súplicas da vítima, desiste da conjunção carnal, limitando-se a ejacular em seu corpo. Qual crime deve ser imputado a ele nesse contexto? Não há tentativa de estupro, pois o crime deixou de alcançar a consumação pela vítima do agente e não por circunstâncias externas. Subsiste aqui, contudo, o estupro consumado na variante constranger alguém mediante violência, né, e a permitir-se com ele se pratique outro ato libidinoso, como já decidiu aqui nesse contexto o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça. Tá? A questão da ejaculação precoce aqui para nós entendermos melhor. O que significa? Qual crime deve ser atribuído ao sujeito que depois de empregar violência ou grave ameaça contra a vítima não consegue efetuar a penetração tanto na conjunção carnal como no sexo anal, em razão de ser acometido pela ejaculação precoce. Né? Não há dúvida da caracterização do estupro em sua forma tentada, pois o agente aqui ele iniciou a execução do delito, somente não alcançando a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Entretanto, senhores, nós vamos verificar que se depois dessa ejaculação impossibilidade de concretizar essa penetração, o sujeito dolosamente se enveredar pela realização de outros atos libidinosos, exemplo, praticar sexo oral na vítima, deverá ser a ele aí imputado o crime de estupro em sua modalidade consumada. Quanto à disfunção erétil e crime impossível, nós vamos verificar que a disfunção erétil, também conhecida como impotência coente, né, coende, no entanto, impossibilitando a ereção do pênis e, consequentemente, a penetração sexual, se um homem portador desse problema, comprovado por perícia médica, ele tentar estuprar alguém, né, ao estuprar alguém mediante penetração, estará caracterizado o intuito do crime impossível do artigo 17 aqui do Código Penal. A ação penal, o comando normativo inserido no artigo 225 caput do Código Penal, se processa em regra mediante ação penal pública incondicionada à representação. Antes da Lei 12.015 de 2009, vocês estão observando que essa Lei 12.015, ela traz uma grande gama, uma grande potencialidade para o crime do estupro. E aí, aqui nós vemos que o estupro normalmente era crime de ação penal privada. E aí a Lei 12.015 trouxe agora essas nuances, essa inovação, tá? Nesse contexto. E agora passa a ser ação penal pública e incondicionada à representação. Quanto à súmula 608 do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ver que na redação original do Código Penal, a anterior lei, a lei anterior à Lei 12.015 de 2009, os então denominados crimes contra os costumes se processavam vias de regra mediante ação penal privada. Esta determinação, ela constatava no que? No antigo 225 caput. Naquela época, senhores, mais precisamente, no dia 17 de outubro de 1984, o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a súmula 608 com a seguinte redação: no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada à representação. E aí passou-se a fazer, e está no material de apoio, né? Eu espero que vocês dão uma boa lida. Eu sei que é um sabadão desse aqui agora, e eu quero que vocês, a aula vai ser até uma aula curta para que vocês possam estar descansando, mas vai estar no material de apoio para vocês derem uma boa lida aí. Quanto à Lei 9.099, em face da pena combinada,
A reclusão é de 6 a 10 anos. O estupro constitui-se um crime de elevado potencial ofensivo e incompatível com os benefícios elencados na Lei 9.099/95. Se torna-se incompatível, tá? Quanto às figuras qualificadas do artigo 213, parágrafo 1º e parágrafo 2º, em seus parágrafos 1º e parágrafo 2º, o artigo 213 do Código Penal, ele elenca formas qualificadas do estupro, nas quais são alterados em abstratos o limite mínimo e máximo da pena privativa de liberdade. O artigo 213, parágrafo 1º, ele vai dizer que no parágrafo 1º do artigo 213 do Código Penal, são previstas ali duas qualificadoras. São de reclusão de 8 a 12 anos, se dessa conduta resulta uma lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14. Quanto ao estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave, na expressão aqui da lesão corporal de natureza grave, nós vamos observar que ingressam as lesões corporais graves, propriamente dita, e também as lesões corporais gravíssimas, definidas no artigo 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Penal, por expressa previsão legal. As lesões graves e gravíssimas não constituem crimes autônomos, e sim qualificadoras dos delitos aí tipificados no artigo 213 do Código Penal. E aí nós vamos verificar que o estupro qualificado pela idade da vítima, incide a qualificadora do estupro quando a vítima ela é menor de 18 anos e maior de 14 anos. O fundamento dessa maior reprovabilidade é porque repousa em uma simples facilidade para a execução do delito, em face da reduzida capacidade de resistência do ofendido, bem como na extensão dos danos físicos, morais e psicológicos causados ao adolescente. A idade da vítima aqui deve ser reprovada por documento hábil para que se constate. E vale recordar que a vítima for menor de 14 anos, estará delineado o crime de estupro de vulnerável na forma lá do artigo 217 do Código Penal, tá certo? Estupro qualificado pela morte, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos, aqui dá um agravamento, dá um recrudescimento da pena, tá? Se da conduta resulta o quê? Lesão corporal, a morte. Esse dispositivo, ele vai se aplicar única e exclusivamente à morte da vítima do estupro. Se a vítima for menor de 18 anos e maior de 18 e falecer em razão do estupro, incidirá aqui somente a qualificadoras previstas no parágrafo 1º do artigo 213 do Código Penal e a absorção da qualificadora veiculada pelo parágrafo 1º aqui nesse contexto. Quanto ao elemento subjetivo no estupro, qualificado pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte. Aqui, senhores, para autorizar esse reconhecimento das qualificadoras do estupro, o resultado agravador da lesão corporal de natureza grave ou morte não pode advir do caso fortuito ou também de força maior, que é um risco do constrangimento inaceitável pela responsabilidade penal objetiva, como estabelece o artigo 19 do Código Penal, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente no que houver acusado, ao menos culposamente, nesse contexto, tá certo? E aí o estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte é crime exclusivamente préter-doloso, há dolo no estupro e culpa no resultado agravador. Na verdade, estará caracterizado o concurso material entre os crimes de estupro simples e qualificado pela idade da vítima e o homicídio, tá certo? Tentativa de estupro e superveniente do resultado agravador. Aqui, senhores, na prática, é possível que o sujeito não obtenha êxito em consumar o estupro e ainda assim a vítima suportar a lesão corporal de natureza grave ou que venha a falecer. Exemplo, eu trago para os senhores para dar uma aclarada, nesse contexto. João, ele vai e agride fisicamente Maria com a intenção de com ela manter relação, conjunção carnal.
a vítima consegue se desvencilhar do agressor e foge, sendo ele perseguida e movimentada via pública. Ao ver o criminoso se aproximar e não encontrando ninguém para ajudá-la, Maria atravessa a rua, momento em que é atropelada por um caminhão, vindo a falecer nesse caso aqui. Qual deve ser o crime imputado a Jó? A resposta é uma só: estupro qualificado pela morte, na forma qualificada do artigo 203, parágrafo 2º do Código Penal, nesse contexto. E aí, vai se agravar a pena e ainda com uma agravante: estupro qualificado pela morte, na forma do artigo 203 do parágrafo 2º do Código Penal. Quanto ao estupro e a importunação ofensiva ao pudor e à distinção, nós vamos ver que a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, ela se encontra prevista no artigo 61 do Decreto-Lei 3.688 da Lei das Contravenções Penais. E a gravidade dessa conduta, senhores, ela é sensivelmente inferior ao estupro. A importunação ofensiva ao pudor constitui-se em contravenção penal, inserindo-se entre elas as infrações penais de menor potencial ofensivo. O estupro, por sua vez, é delito punido com reclusão de natureza hedionda da Lei 8.072, no artigo 1º, inciso 5 da colenda, lei que eu disse para o senhor, a 8.072. Quanto ao atentado violento ao pudor, que está elencado no artigo 214, nós estamos vendo aqui que o crime de atentado violento ao pudor, antigamente definido pelo artigo 214, ele foi formalmente revogado pela Lei 12.015 de 2009, por isso que eu estou falando da importância dessa Lei 12.015/2009. Não houve, entretanto, aí uma abolição do crime, pois o fato agora se submete ao artigo 213 do Código Penal, com um nome iuris estupro, aplica-se ao caso aqui o princípio da continuidade normativa ou da continuidade típica normativa, operando-se aí simplesmente o deslocamento do fato criminoso para outro tipo penal diverso do contexto. Então, pessoal, como eu disse para os senhores, essa aula ficou bem curta, É um sabadão que os senhores estarão aí só dando uma boa lida, e daremos continuidade na nossa próxima aula, terminando aí todo o conteúdo sobre o estupro, tá certo? Então, nessa aula nós vimos estupro de inseminação artificial e gravidez, que não há de se falar em estupro quando alguém, contra a sua vontade da vítima, nela realiza inseminação artificial, quando disto resulte a gravidez. Nós vimos também a prova da autoria e da materialidade, que é muito difícil, e nós vimos também que a fala da vítima hoje, ela tem uma grande importância nesse contexto, a fala da vítima traz uma importância enorme para dentro do processo, tá certo? Acaba sendo nesse contexto, muitas das vezes até absoluta. A tentativa também ela é possível devido ao caráter plurissubsistente do delito. Nós vimos também estupro tentado versus desistência voluntária, e as suas consequências jurídicas. Falamos sobre a questão da ejaculação precoce, muitas das vezes não vai caracterizar, mas pode se atribuir aí um estupro tentado. Eu até, para que os senhores entendam, essa forma tentada, estupro tentado, muitas das vezes ele ocorre no âmbito do matrimônio, tá? O marido quer ter relação sexual com a mulher não quer, e se ela registra uma ocorrência, vai se delinear aí o estupro na sua forma tentada contra o marido. Até tem um caso no meu escritório aqui, tá? A disfunção erétil, crime impossível, também nós vimos. A ação penal, ela é pública, depois da Lei 12.015 de 2009, ela se tornou ação penal pública incondicionada à representação. Até então, antes da lei, ela era uma ação penal privada. Hoje não. Agora se tornou uma ação penal pública incondicionada à representação. Nós vimos também a súmula 608 do Supremo Tribunal Federal, que veio
a dar mais uma robustez nessa questão de ação penal pública incondicionada, da representação. A Lei 9.099, nós vimos que não é cabível, e por fim nós vimos as figuras qualificadas do artigo 213, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá certo? Pessoal, no mais, desejo a todos um ótimo final de semana e que possam estar aí desfrutando do sabadão aí, tá? Se forem fazer algum churrasco, me convidem para estar participando.